Oi, meu irmão, tudo bom? Meu irmão, minha irmã. Vamos neste momento fazer mais uma exposição da Palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Como esta carta, ela sempre vamos nos apresentando que Cristo é a superioridade de Jesus, a superioridade de Cristo. E aqui este escritor, ele vai colocar que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E aqui faz a menção de um rei e sacerdote chamado Melquisedeque, o qual o escritor ele faz uma comparação de uma manifestação de Cristo na pessoa de Melquisedeque. Então aqui, isso vai se dizer cristologia, né? Sobre o sacerdócio de Melquisedeque na semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz a Bíblia, diz a palavra de Deus assim: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, este rei Melquisedeque, quando Abraão retornou da matança daqueles reis, o Melquisedeque ele foi de encontro ao patriarca Abraão, para que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, o que representava este Melquisedeque? E ele era rei e sacerdote. Nós precisamos entender uma coisa aqui, irmãos. O sacerdócio levítico, ele só veio surgir, os sacerdotes, ele só veio surgir quando veio a lei. Quando foi promulgada a lei lá no Êxodo 20. Então aí se estabeleceu o sacerdócio. Então, aqui fala de Melquisedeque que ele era rei e sacerdote, né? Quem foi o rei dos reis, meus irmãos? Foi Jesus. Quem foi o sacerdote que entrou no lugar santo do santo, que ofereceu por si mesmo um sacrifício perfeito? Foi Cristo. Então, este Melquisedeque, ele faz a tipologia Cristo na pessoa de Melquisedeque. Por quê? Olha que coisa interessante. O versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim, mas sendo feito semelhança do Filho de Deus. Ele quer dizer, Melquisedeque foi feito semelhança de Cristo, permaneceu sacerdote para sempre. Irmãos, claro que Melquisedeque, ele surgiu de algum lugar. Ele ia surgir assim do nada. Como o texto diz aqui, que ele não tinha pai, não tinha mãe e não tinha genealogia. Porque até Cristo, irmão, até Cristo, na sua forma humana, ele veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então nós precisamos entender isso, que se nós pegarmos o texto, imaginar, Melquisedeque saiu do nada. Saiu do nada, não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, enfim. Porque o próprio texto aqui já responde, ele estava apontando para o Cristo. Por quê? Se nós lemos lá em Apocalipse,
que quer dizer alfa e ômega? Princípio, quer dizer, Cristo é primeiro e único, né? Então diz aqui a palavra de Deus aqui, ó, o versículo 4. Considerai quão grande é este. Até o patriarca Abraão deu dízimo tirado dos despojos, e que entre os filhos de Levi receberam um sacerdote, e tem ordem segundo a lei, tomado o dízimo do povo, e isto dos seus irmãos, e ainda estes sejam descendentes de Abraão. Aquele, porém, cuja a genealogia não é contada entre eles, e tomou o dízimo de Abraão e abençoou no que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. A que certamente receberam dízimo de homens que morreram. Ali, porém, receberá aquele que o testifica e vive. Por isso, assim dizem, por meio de Abraão, até Levi, receber o dízimo e pagou o dízimo, porque este ainda nos lombos do seu pai, enquanto Melquisedeque saiu ao seu encontro. O que acontecia aqui, irmão? Por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Porque a Bíblia vai dizer aqui, em questão aqui de honra. Por que honra? Porque Abraão viu honra maior em Melquisedeque, que era maior que ele. Porque o texto vai dizer aqui assim, olha, o versículo 6, ora, aquele cuja genealogia não é contada entre eles, e tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que Abraão fez? Porque Abraão viu ali em Melquisedeque maior do que ele. Por quê? Porque Abraão viu em Melquisedeque a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Moisés estava ali para falar com Faraó, e disse, quando eu for lá falar com ele, em que nome eu vou falar? Aí o Senhor Deus falou assim, fala que eu sou. Então Abraão viu na pessoa de Melquisedeque maior do que ele. Por isso que Abraão, pegando daqueles despojos e abençoou a vida de Melquisedeque, que ele era rei e sacerdote. Como eu já falei, né? Cristo foi o que, irmão? Cristo foi sacerdote e rei. Precisamos entender isso. Versículo 11. De sorte, se a perfeição fosse pelo sacrifício levítico, pois sobre ele recebeu a lei. É necessidade que havia outros sacerdotes que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que fosse contado segundo a ordem de Arão. Versículo 12. Pois mudando o sacerdote, é necessário que faz também mudança na lei. Que coisa maravilhosa, irmão. Esse texto da palavra de Deus. Esse texto da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, irmão, vindo o seu sacerdote, muda a lei. Será que um exemplo, a lei ela foi dada por intermédio de Moisés. E agora se levantava um sacerdote, o sacerdote tinha autoridade de mudar a lei? De forma alguma, irmão. Ele poderia mudar os costumes, mas a lei de forma alguma ela pode ser mudada. Porque roubar sempre vai ser roubar. Pecar sempre vai ser pecar. Adulterar sempre vai ser adulterar. Como é que ele vai poder mudar a lei? Porque o versículo 3 diz assim, aquele quem estas coisas se dizem perfeitamente, de outra tribo, a qual ninguém serviu o altar. O que ele está dizendo aqui? Qual foi a tribo
Da onde que Cristo veio? Cristo veio da tribo de Judá. E o ministério sacerdotal veio da tribo de Levi, os levitas. Versículo 14, visto, sem evidente que o nosso Senhor procedeu-se de Judá, da tribo o qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Quer dizer, da tribo de Judá não saiu o ministério sacerdotal. Mas, olha que coisa interessante aqui. Que coisa interessante. Davi saiu da onde, irmãos? Davi saiu, ele é da tribo de Judá. E Davi foi quem? Davi foi rei. Jesus foi quem? Rei. Da onde que saiu o ministério sacerdotal? Da tribo de Levi, do sacerdote. Então aqui ele faz uma comparação. Por Jesus ele foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Versículo 13. E ainda muito mais evidente isto, a semelhança de Melquisedeque, que se levanta um outro sacerdote, o qual foi feito segundo as regras e linhas, o qual segundo o poder indiscutível. O mandamento anterior, revogado por causa da fraqueza e da intimidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, desde sorte introduzida uma melhor esperança pela que chegamos a Deus. Irmãos, o que esse versículo quer dizer? Que, pois pela lei não aperfeiçoa coisa alguma. Qual foi a intenção da lei? A lei, ela veio para colocar regras no homem. A lei veio mostrar os nossos pecados. Por isso a lei, ela não tem perfeição. Versículo 20. E isso ocorreu sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que disse e jurou: não se arrependa, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Jesus tornou assim a garantia de uma aliança superior. Na verdade, aquele que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, né? Aqui, como no começo da mensagem eu falei, Jesus aqui ele está falando da superioridade, tanto do sacerdócio de Melquisedeque, que ele era o tipo Cristo, e da superioridade dos sacerdotes das descendências levíticas de Levi. E por esse momento aqui, Cristo, ele coloca-se superior. Por quê? Porque eram homens dotados de falha, dotados de defeitos, né? Foi o único sacerdote que entrou no lugar santo do santo, que é eterno, que não morre, não morreu. Quer dizer, ele morreu em sua carne em forma humana, mas ressuscitou para a glória de Deus. Jesus tornou assim a garantia de uma aliança superior. Versículo 24. Mas este porque permanece eternamente com seu sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente que por ele chegassem a Deus, vivendo para interceder por eles. Convinha que se tal sumo sacerdócio santo, olha, ele está falando de que sacerdote é esse? É o sacerdócio de Cristo. Quem que esse Cristo é? Convinha que esse sumo sacerdote santo, inocente, quer dizer, não havia culpa nele, imaculado, não havia pecado nele, separado do pecado,
e feito mais sublime do que os céus, e que não necessitasse, como sumo sacerdote, e de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. E isto ele fez uma vez por todas, enquanto o mesmo se ofereceu. Então, o que quer dizer? O que o texto está dizendo aqui? Está falando aqui da perfeição de Cristo, que ele não tinha pecado, que ele foi como cordeiro, que ele foi como sacerdote, que ele é rei. Então aqui tem todas as qualidades de nosso Senhor Jesus, de Cristo. Por quê? Porque o sacerdote era dotado de defeito, dotado de falhas, dotado de imperfeições. Primeiro ele tinha que fazer sacrifício por ele, para depois fazer ao povo. Cristo não, Cristo veio perfeito. Por isso que o sacrifício de Cristo, o sacerdote de Cristo é eterno. Por isso que hoje não precisamos mais, meus irmãos, desses atos cerimoniais. Por quê? Porque Cristo foi perfeito. O sacerdote de Cristo é perfeito. É o único que a gente pode nos compadecer das nossas fraquezas, das nossas mazelas. É por isso que na pessoa bendita de Jesus, na pessoa bendita de Cristo, é o sumo sacerdote perfeito. Versículo 28 diz assim: pois a lei constituiu sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra e o juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Você quer se compadecer de um homem perfeito, que cumpriu todas as coisas, não houve engano na sua boca, não houve pecado na sua boca, foi maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, é a pessoa perfeita que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.